Bolsonaro é o vinagre e General Mourão é o vinho. Isso segundo Raquel Sherazade, que sempre tece elogios ao General Mourão quando o mesmo discursa, principalmente quando discursa contra Jair Bolsonaro. E esses dias teve aí a polêmica entre Carlos Bolsonaro, o General Mourão, as tuitadas. E quando eu leio algumas matérias, né, hoje, por exemplo, eu vi uma em destaque da Exame assim, né? Já passa de 38 horas os ataques de Carlos Bolsonaro contra General Mourão. Gente, quando nós vamos ter um destaque, uma matéria assim, um título assim, né? Carlos Bolsonaro defende o pai, defende o governo, né, das ameaças de General Mourão, dos discursos de General Mourão. Será que ninguém é capaz de perceber que existe sim um ataque da parte do Mourão e que Carlos Bolsonaro está apenas defendendo o governo de seu pai? Ou será que o Carlos quer também afundar o governo? Será que Carlos Bolsonaro realmente é muito burro, como alguns dizem aí? Está atrapalhando o governo, vai trabalhar, larga o Twitter, né? Será que é isso? Carlos Bolsonaro, que sempre defendeu o pai desde a campanha, conseguiu, né, fazer a campanha gratuita do Bolsonaro, campanha vitoriosa nas redes sociais, conseguiu defender, conseguiu até tirar um inimigo, né, que é o Bebiano. Veja, certa vez eu participei de um projeto. Eu quero fazer essa analogia, tá? Para você entender o que o Mourão está fazendo. Eu participei de um projeto político, tá? Não vou citar nomes aqui, mas eu entrei achando que era uma coisa legal, tinha ideais conservadores, eu tinha uma posição bem importante, não fiquei muito tempo não, porque comecei a descobrir que os ideais ali não batiam muito com o meu. Estava no barco. Eu tinha duas opções, depois que eu descobri que a coisa estava andando para outro lado. Eu tinha a opção de ficar calado, deixo o barco andar, aliás, eu tenho uma cadeira importante aqui, mas eu não sou o dono disso tudo aqui, eu fui convidado, né? Ou eu tinha a opção de me desligar. Não, eu não vou continuar num barco aqui, um barco com ideais políticos contra a minha visão política, né? Eu não vou me sentir bem. Eu só não poderia ter esta opção de querer atacar os ideais de quem está comandando o projeto. Porque quem fez o projeto realmente fez por aquilo ali. Esse é o nosso ideal e eu estou chamando pessoas aqui, dando cargos para poder chegarmos a tal objetivo. Eu não poderia ficar, não, o presidente está errado, não, o projeto tem que mudar, tem que ser esse, não, você entende assim, mas eu entendo assim. Calma aí. Isso jamais. Não fiz. Preferi sair. Fui o que fiz, saí do projeto. O Mourão, ele sabe o barco que entrou. Tem essa diferença, porque ele participou da campanha. Eu não sabia do projeto, me equivoquei, mas ele sabia. Ou vai dizer que o Mourão não leu o plano de governo do Bolsonaro, hein, Mourão? Ele sabe porque o Bolsonaro foi eleito, sabe o discurso, os pontos principais, tá, que colocou o Bolsonaro no poder e ele vice-presidente. Vice. E agora ele vem atacando que Bolsonaro defendeu desde a campanha e que o povo apoia. Se o Mourão não se sente bem com as propostas do Bolsonaro, ele sabe muito bem que o Bolsonaro ia tomar tais medidas por conta da campanha, no mínimo, ele pede para sair, renuncia. Olha, eu não quero seguir tais compromissos políticos, porque eu não concordo com isso, né? Seria absurdo, porque ele já entrou sabendo que ia ter essas pautas dentro do governo. Ou fica calado, fica quieto, porque ele não é dono do projeto. Ele foi escolhido ali na chapa, como vice-presidente, para tocar para frente aquele projeto. O vice-presidente ele não pode atrapalhar o presidente, ele tem que ajudar, apoiar. Sim, o cargo é esse mesmo. Oposição está lá fora. Oposição é quem perdeu o Mourão. Quem faz oposição ao governo é o Haddad, é o Ciro Gomes, são os congressistas lá do PT, do PSOL, PSDB, sei lá mais o que. Não o vice-presidente. Mas parece-me, né? Aí vamos jogar como suspeitas. Eu não vou aqui acusá-lo de nada.
Mas parece-me que o Mourão está de olho, sim, no trono, na presidência, seja por reeleição, seja por uma possível queda de Bolsonaro, com até mesmo a ajuda do Mourão. E também parece-me que ele está gostando do carinho na cabeça da grande mídia. Porque Mourão virou o xodó da Globo, do SBT, da Raquel Sherazade. Sério, eu falei no início do Bolsonaro vinagre, Raquel e Mourão vinho. Raquel tweetou isso, né? Elogiando um discurso do Mourão nos Estados Unidos. E o Mourão curtiu a postagem, né? Em que Bolsonaro é taxado de vinagre. E não só por isso, você vê que tem tantas coisas. Quando vai falar de armas, Bolsonaro é a favor, Mourão é contra. A despetização, né, de cargos no governo, em que enviou 300 petistas para fora, Mourão foi contra, despetização. O Bolsonaro prega contra o aborto, vem Mourão a favor do aborto. Claro, ele vai dizer, não, é minha opinião, eu penso que tem um direito, mas calma aí, você está confrontando as ideias, você está num projeto. E você está ali falando como o presidente em exercício. Você está... Quando você é presidente interino, representante, quando o Bolsonaro... Você tem que representar o seu presidente, não as suas ideias próprias. Porque Mourão não foi eleito. Mourão não tem plano de governo próprio como vice-presidente. Ele veio na chapa para defender o plano de governo do presidente Bolsonaro, que foi viajar, e Mourão tem que ter a responsabilidade de proteger o plano de governo do Bolsonaro. Aliás, ele foi eleito com 60 milhões, cerca de 60 milhões de votos. E com apoio de quase 100 milhões, garanto, porque tem muitos idosos que não puderam votar, tem muitos jovens que não podem votar, não puderam. E até pessoas, né, que têm título e não conseguiram, fora essas urnas aí fraudulentas que nós não podemos confiar. Então, para mim, passa aí, chega a marca de 100 milhões, né, de apoiadores do governo Bolsonaro. E vem Mourão, em momentos oportunos, querendo ser o dono de um projeto que nunca existiu. Nós não votamos nas ideias do Mourão. Nós votamos no Jair Bolsonaro pelo seu plano de governo, a sua visão à direita na política. Bolsonaro tem que seguir firme, porque o que o Bolsonaro está fazendo é pilotando, né, conduzindo, vamos dizer assim, um ônibus cheio de comunistas pelo aparelhamento que ficou dos últimos governos. Lógico que chegaram também pessoas ali, mais ou menos, conservadores, para apoiar Bolsonaro, mas é uma minoria. Então o Bolsonaro ele pegou o ônibus e começou a desviar do paraíso comunista, que na verdade é um precipício, né? E vamos levar para um lugar comum, uma cidade que exista, para a realidade. Mas os comunistas vão pirar, não, opa, volta para lá. E começa a fazer complô, começa até a enganar quem está ali do lado do Bolsonaro, usar, tentando fazer Bolsonaro voltar para o caminho do paraíso comunista, que na verdade é um precipício que vai matar todo mundo. Porque eles acreditam que existe esse caminho do paraíso comunista. Não existe. Então Bolsonaro quer deixar a gente na realidade, na vida, tá? Naquilo que funciona, que não é perfeito, mas que funciona e que é real. Então os comunistas vão pirar. Ou seja, Bolsonaro, no seu governo, na sua ideia, né, a sua visão à direita, ele até salva os comunistas da morte. Esse projeto salva comunista. Já o comunista no poder, guiando, conduzindo ônibus, ele quer matar todo mundo que é conservador. Não, você não vai para o paraíso, morre, vão destruir. E lá na frente eles se matam, né? Porque não tem fim, a história revela aí, são mais de 150 milhões de mortos pelo comunismo. Então o Bolsonaro tem todo o meu apoio, porque ele está aí na condução de um ônibus repleto, aparelhado, né, por comunistas. Não é fácil. Ele precisa do teu apoio também, da tua força. Eu tô com Bolsonaro, tô com Carlos Bolsonaro. Mourão, fique no teu lugar como vice-presidente, apoiador daquilo, do plano de governo, o que foi, né, ali a proposta para a eleição de Bolsonaro. Não é o plano de Mourão, nem as ideias que surgem aí do nada do Mourão. Tá? E claro que tem muita gente que vai defender, infelizmente, esses intervencionistas de plantão, canal tipo Crystal Vox, quando saiu essa polêmica, já foi atacar Carlos Bolsonaro. Não, porque o Carlos já começou traindo a mãe, não sei o que, com 18 anos, blá blá blá. Esses caras doidões aí por militares, meu Deus do céu, é o fanatismo pelo militarismo.
Não, porque tem que ter um militar. Se é o militar que está falando, tem que respeitar. Gente, militar também é ser humano que erra, que falha. Esses caras, se o Lula colocar uma farda, o Lula agora é um deus. Não. Vai lá, Lula, derruba Brasília, toma lá o poder, derruba a STF, porque você tem farda, você é militar. Meu irmão, é tanto. Por que não casa com o militar? Leva um militar para casa. Como se fossem deuses. São pessoas e ter falhas, e por vezes muito falhas mesmo. Deve-se tomar cuidado, achando que militar é a solução para tudo. Reconheço o regime militar como um bom período de salvação até para o nosso país, mas calma aí. Não é assim. Aquilo era uma outra época. Estamos em outra. São outros militares, muitos militares à esquerda também. E ficam atacando aí de graça, só porque é militar, o general Mourão. Cuidado também com esses canais, tá, gente? Canais abortistas que se dizem de direita, que compara aborto com vasectomia. Que isso? Que Bolsonaro também impede a vida porque a vasectomia previne. Aborto mata. Não tem que comparar. Tem que ter cuidado com essa gente. Eu acho que essas pessoas precisam parar para refletir no outro lado. As manchetes são essas, né? Bolsonaro ataca, Carlos Bolsonaro ataca, Mourão. E não conseguem parar para entender que o Carlos Bolsonaro defende o governo, defende o pai. Porque mesmo que haja conflito ali, se ele ficar calado, tal, e Mourão errado, né? A mídia vai querer dar a imagem que Mourão está correto e Bolsonaro errado. A mídia está com Mourão. Se não tiver ninguém para falar, vai ficar com a versão da mídia. Mesmo Bolsonaro certo, Mourão errado, a mídia vai chegar. O Mourão é que está certo e o Bolsonaro está errado. Então precisa de alguém para interferir mesmo nesses ataques do Mourão, nesses oportunismos. Mourão tem que se colocar na tua posição. Esta é a minha opinião. Agora você pode concordar, discordar, tá livre aí, não tem censura, os comentários, tá bom? Pode se inscrever no canal, se gostou dá like, se não gostou dá dislike, mas esta é a minha visão. Mourão está atacando nitidamente os planos e propósitos do governo Bolsonaro, porque ele não foi eleito vice-presidente para ser oposição, e sim para ajudar no projeto. Tá mais que explicado, acredito, me desculpa aí se ficou alguma coisa confusa, tá? Na minha fala, que eu não gosto mais de fazer edição, às vezes faço edição, mas eu prefiro muito mais agora gravar vídeo direto, sem cortes, e se tiver algum erro, a gente volta e corrige aqui, tá certo? Meu nome é Bruno Johnson, reflita aí no que eu falei, comunismo aqui não, e vamos nessa. Abraços.